Olá, tudo bem com você? A paz de Jesus esteja no seu coração. Vamos partilhar hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo de 1 a 9. O texto vai dizer assim: Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochilas, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda a casa em que entrardes, dizei primeiro paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz, mas se não houver, ela retornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Esta é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos nesse texto, e se nós acompanharmos a liturgia diária, há poucos dias atrás, nós vemos que Jesus escolheu os 12 apóstolos para caminhar com ele, para estar junto dele, e agora ele escolhe 72 discípulos para ir à frente, para ir anunciando o reino de Deus, para anunciar ao povo que o Messias já está no meio deles. Nós vemos nesse evangelho que Jesus tem pressa. Em um trecho ele vai dizer que não é para que eles saúdem ninguém pelo caminho. Muitas vezes quando nós vamos saudar alguém ou quando nós vamos cumprimentar, nós paramos e de uma certa maneira nós gastamos algum tempo conversando com uma pessoa. E aqui Jesus é muito claro em dizer que não é para saudar ninguém, não é para parar, não é para perder tempo. Porque eles receberam uma missão e a missão precisa ser cumprida e ser cumprida com urgência. Nós vemos depois Jesus dizendo: olha, diga para eles que o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está chegando, e por isso é preciso que se convertam, é preciso uma conversão urgente, porque o reino dos céus está aí às portas e bate. Nós vemos o que deixa bem evidente e claro nesse evangelho é o Senhor dizendo que a messe é grande. Grande é a messe, mas poucos são os operários. E o Senhor vai dizer, que para que se reze, para que peça ao Senhor da messe, para que envie operários à messe. Em um dos comentários do evangelho de hoje, tem algo muito interessante que vai dizer assim: carecemos de servidores comprometidos com o Evangelho, que não pensam em si, mas sentem o desejo de transcender este mundo com a luz de Cristo. Nós precisamos de pessoas, primeiro de tudo, que queiram servir, que se disponham a servir, que não queiram ser o primeiro, mas que sejam os últimos, e que sejam dispostas a seguir o exemplo de Jesus. Jesus veio para servir e não para ser servido. E depois que essas pessoas assumam um verdadeiro compromisso com o Evangelho, assumam um verdadeiro compromisso com o anúncio do Evangelho. E aí vai dizer: rezemos para que os que ainda dormem no sono do acomodamento despertem para evangelizar. Orar e trabalhar pelas vocações é um compromisso de todos. Que nós possamos nesse tempo nos despertar. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos complicados, situações difíceis, onde
o cristianismo tem sofrido grandes ataques, onde a família tem sido atacada, onde as pessoas têm tido a sua dignidade tirada. Que nós possamos ter a coragem de nos levantarmos e anunciar o reino de Deus e a pregar o Evangelho como o Senhor nos chama. O Evangelho do amor, o Evangelho da paz. Que você possa, nesse dia de hoje, assumir esse compromisso de ser um anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.